Olá, crianças, boa tarde. Vamos pegar o nosso livrinho de história, tá bom? Pra gente realizar a correção de algumas atividades. Então, vamos corrigir página 136 a 142 e depois 146 a 149, tá bom? Então, vamos lá, conferindo. Onde você confundiu, apague, observe direitinho. Onde você não fez a pesquisa, mas eu acredito que fizeram, faça, por favor, porque a tia vai querer olhar, vai corrigir em sala de aula também, depois, quando vocês retornarem. Primeira questão. Observe a imagem das grandes navegações, pesquise e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se nelas, nas grandes navegações. Então, por que que eles foram, né? Nós temos por que que Portugal e Espanha se lançaram nas grandes navegações. Em busca, né, e exploração das riquezas, para a procura de riquezas para eles explorarem, claro, porque sabiam que ia dar lucros, correto? Então, a busca e a exploração de riquezas, por esse motivo que eles se lançaram ao mar. Então, gostaria que você conferisse direitinho. Segunda, sobre a época das grandes navegações, responda as perguntas. Letra A, qual era o objetivo das navegações, né, de Portugal e Espanha? Qual era o objetivo? Por que que eles estavam se lançando ao mar assim, sem ter noção de nada? Portugal e Espanha, eles tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias. Eles queriam descobrir um caminho que levassem ele até as Índias, né? As Índias que ficavam no Oriente. Já que Genova e Veneza, que eram cidades italianas, dominavam a rota conhecida. Então, eles já sabiam um percurso, só que duas cidades italianas não deixavam mais eles passar por aquela rota. Então, eles estavam agora em busca de um novo caminho que levasse ele até as Índias. Então, o objetivo era encontrar um caminho mais rápido para lucrar com o comércio das especiarias, tá bom, crianças? Então, você pode estar aí conferindo a sua resposta. Letra B. Quando você confundir, quando você errar, ou quando você não conseguiu responder, coloque, por favor, a resposta correta. B. Qual era a relação entre essas nações e o que acontecia em Genova e Veneza? Elas eram cidades, né? Genova e Veneza eram cidades que compravam e vendiam bastantes especiarias, tá bom? Então, coloque aí direitinho. Letra C. Por que Portugal e a Espanha estavam interessados no comércio que acontecia nessas cidades? Por quê? Porque eles estavam interessados, porque também queriam lucrar com o comércio de especiarias. Porque nas especiarias, noz moscada, cravo, gengibre, naquela época eram os produtos mais caros e era o que estava dando mais lucro. Então, eles também queriam lucrar, assim como as duas cidades italianas. Então, confira o início de resposta, letra maiúscula. Terceira, pesquise e escreva em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumidas na Europa. Em que é que elas eram utilizadas? Essa terceira, logo na página seguinte, temos a resposta. Para que é que elas eram utilizadas? Espero que vocês tenham pesquisado, né? E aí colocado, porque é muito fácil a pesquisa. Quarta, observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas. Cada cor destacada, como você está vendo, destaca uma navegação. Então, pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas. Então, você está vendo aí o nome das rotas, né? O percurso que eles faziam. Esse mapa aí tá muito para você entender a questão onde é que fica a América, América do Norte, América do Central e América do Sul. No caso, nós ficamos na América do Sul. Aí aqui do ladinho nós temos a África. Aí logo acima da África nós temos a Europa. Depois da Europa nós temos a Ásia, que no caso as Índias ficam aqui na Ásia. Então observem aí direitinho o mapa. E aí fazer a pesquisa. A pesquisa basta que você coloque Cristóvão Colombo, né? Quais foram, né? Aí vai aparecer lá. E aí você vai ler e vai pegar a parte mais importante sobre a viagem de Cristóvão Colombo. Terceira e quarta questão, a tia colocou aí na página seguinte. Aí você podem estar conferindo. Se não fez, faça, por favor. Quinta, leia a afirmativa apresentada. Pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Temos, nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Então, você vai pesquisar e escrever outras informações sobre esse tema. Então, nós temos aí, o aluno, você vai ter que entender, definir o que é uma bula papal. O que é uma bula papal? No caso, né, que era um documento, né, feito pelo Papa, né, e o qual dela gerou o Tratado de Tordesilhas, certo? Então, você pesquisa
e coloque aí o que é uma bula papal. A gente viu lá no nosso livro, tá bom? Agora, na terceira questão, para que eram usadas as especiarias? Temos aqui a resposta, como a tia disse. As especiarias, elas eram utilizadas na fabricação de quê? De cosmético, produtos para o cabelo, de óleos e também de medicamentos, como nós sabemos. O gengibre, né? A gente sabe que é utilizado o quê? Para a questão da gripe, né? Depois temos a pimenta, exemplos de especiarias: pimenta, cravo, gengibre, noz moscada, açafrão, ervas aromáticas, correto? Então, isso aí é a resposta à terceira questão. Se você não fez por algum motivo, faça, copie, tá bom? A quarta questão, a tia não colocou o nome de todos, destaquei, né, aí alguns. Mas eu gostaria que, se você não fez, faça, copie no seu caderno, que eu vou querer em sala de aula. Então, eu pesquisei um pouco sobre o navegador Pedro Álvares Cabral. No caso, aí você tem aí, foi o comandante da segunda viagem, né, portuguesa às Índias, em 1500. A primeira viagem realizada foi por Vasco da Gama. Durante essa viagem, ele chegou às terras que mais tarde formariam o Brasil, né, Portugal. Então, Pedro Álvares Cabral toma posse do Brasil em nome de Portugal em 1500, como nós sabemos. Então, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Dentre os navegadores foi ele, mas os índios já moravam aqui. Depois, a de Vasco da Gama, que foi a primeira, né, viagem portuguesa. Então, a descoberta do caminho marítimo para as Índias é a designação comum para a primeira viagem realizada da Europa à Índia pelo Oceano Atlântico, feita sob o comando do navegador português Vasco da Gama, que durante o reinado de Dom Emanuel I, tá bom? Então, Vasco da Gama foi o primeiro a realizar, né, a viagem marítima. Aí depois nós temos Cristóvão Colombo, né? A primeira viagem de Cristóvão Colombo, ou viagem do descobrimento, foi uma expedição marítima capitaneada por Cristóvão Colombo a serviço dos reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que partiu em 3 de agosto de 1492 do Porto de Palos e de La Fronteira, e se considera o ponto inicial da conquista da América. Depois também pesquisei sobre Bartolomeu Dias, que foi o primeiro europeu a navegar para além do extremo sul da África, contornando o Cabo de Boa Esperança e chegando ao Oceano Índico a partir do Atlântico. Tá certo? E Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador, né, da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500. E as terras do Brasil, até então, desconhecidas pelos portugueses, confundiram os navegadores que pensavam terem chegado às Índias, né? Por isso colocaram os nomes dos primeiros habitantes daqui de índios, e também colocaram o primeiro nome de Ilha de Veracruz, porque imaginavam que era uma pequena ilha. Só depois eles descobriram que não. Então, aqui, crianças, nós temos a resposta da terceira e quarta questão, como eu disse, que lá o livro pediu para você pesquisar, colocar no seu caderno. E eu destaquei aqui os principais navegadores, mas espero que você realmente tenha feito a pesquisa. Se não fez, faça, por favor. Próxima, sexta questão. Pesquise as afirmativas corretas. Marque, as alternativas corretas. Então, nós temos aí a primeira correta. Assim como Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudessem vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Depois, o terceiro, criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e a Espanha, como nós sabemos. E o quarto também é verdade, as terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha e ao leste pertenciam a Portugal. Então, temos a letra A, C e D correta. Sétimo, assinale corretamente. Ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas? 1494, corrija. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas? Portugal e a Espanha, correto. Oitava, responda sim para as respostas corretas e não para as incorretas. Qual foi o motivo de Portugal e a Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Verdade, né? Para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viesse a pertencer ao outro. É sim a segunda. Já a primeira é não. Para garantir que pudesse ocupar as terras que viesse a pertencer ao outro. É não. Então, a primeira não, coloca o nome não. E na segunda, sim. Corrijam direitinho. Próxima. Questão 10. A questão 12, né? 12ª. Observe a linha do Tratado de Tordesilhas e escreva o nome dos países implicados no tratado. Quais eram? Ao oeste, a Espanha, e ao leste, Portugal, como você tá vendo aí, tá bom? Então, trace a linha do Tratado de Tordesilhas e coloque o nome dos países. 13.
Complete as afirmativas abaixo corretamente. Letra A. O meridiano de Tordesilhas, que é essa linha que foi traçada aí na questão 12, passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, no estado do Pará, e de Laguna, no estado de Santa Catarina. Olha, cidades é com C maiúsculo mesmo, que é o substantivo comum. Agora, Belém, veja se colocou com B maiúsculo, acento agudo no E. Pará, acento agudo no A, durá, com P maiúsculo. Laguna, também com L maiúsculo. E Santa Catarina, com letra maiúscula. Confira. Letra B. Quando o Tratado de Tordesilhas com T maiúsculo foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul. Coloca também com S maiúsculo. Mas os portugueses já chegariam oficialmente ao Brasil. Coloque Brasil, B maiúsculo, 6 anos depois, em 1500. Então, confira direitinho as letras maiúsculas. Onde não sabia, faça. Onde teve dúvida, faça, tá bom? Corrija. Próxima. 14ª, observe o mapa abaixo. Aí nós temos agora responda. Você observa o mapa e agora responda. O nome dos oceanos que a esquadra de Cabral percorreu. Quais foram os oceanos? Oceano Atlântico, coloque com letra maiúscula, Atlântico. E Oceano Índico, também com letra maiúscula, tá bom? Índico, porque é o nome do oceano. B. Que continente Cabral contornaria se tivesse saído direto de Lisboa para as Índias? Qual era o continente? Continente africano, que é a África, tá bom? Então, continente africano. Então, confira aí direitinho. 15ª questão. Veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Gostaria de ver o testemunho de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. Letra A. Em sua opinião, que posição é expressa por esta frase? Que o rei da Inglaterra, na verdade, ele não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, não aceitava. O que se traduziu depois em missões de exploração às Américas por parte da Inglaterra. Então, crianças, corrija aí direitinho. Letra B. A partir da frase do rei inglês, reflita sobre o papel e a opinião dos outros reinos europeus que existiam na mesma época do Tratado de Tordesilhas e que ficariam de fora da partilha do mundo entre os dois países. Converse com seus colegas e seu professor e registre suas opiniões nos espaços abaixo. Da mesma forma, você pesquisa, né, como foi. Qual foi a opinião? Os franceses, nós sabemos o quê? Que os franceses e holandeses não aceitavam. Por isso mesmo que teve as invasões francesas e holandesas. Eles acabaram que depois invadiram também, né, o nosso Brasil. Não aceitavam. Não era o fato de Portugal ter descoberto pela primeira vez o navegador português, né, Pedro Álvares Cabral, ter descoberto a existência dessas terras já habitadas por índios que lhe davam os direitos de fazer o que queria. Por isso teve esse conflito entre esses outros países, tá bom? Franceses e holandeses, ingleses não deixavam de rondar, né, o oceano a fim de também ocupar essas terras e explorar as riquezas já existentes. A nossa próxima atividade, né, a primeira questão, quais foram os comandantes das expedições abaixo? Da expedição colonizadora, que vieram colonizar, que vieram morar, Martim Afonso de Souza. Letra maiúscula porque é nome de pessoa. Expedição guarda-costa, Cristóvão Jacques, também letra maiúscula. Primeira expedição exploradora, Gaspar de Lemos. Então, corrija. Segundo, pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertava grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a realizar incursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante com a presença de corsários fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção. Então, quem eram os corsários? Eram quem? Eram piratas a serviço de um rei, tá bom? Então, confira aí. Terceira, leia os nomes a seguir, circule apenas os acidentes geográficos que foram nomeados por Gaspar de Lemos. Então, quais foram? Rio de Janeiro, Baía de Todos os Santos, Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco e Cabo de São Roque. Então, confira, circule. Se deixou de circular algum, circule, tá bom? Próxima página. Quais os objetivos da expedição colonizadora? Qual era? De Martim Afonso de Souza, que vieram morar, que vieram colonizar. Então, fundar núcleos de povoamento, né, gente? Para evitar que franceses, holandeses e ingleses invadissem essas terras. Combater os corsários franceses e explorar o litoral até o Rio da Prata. Então, confira direitinho essa questão. Objetivo das expedições colonizadoras. Temos lá no nosso livro. Quinta questão. Relacione corretamente primeira expedição
é o 1, segunda expedição 2, expedição guarda-costa 3 e a expedição colonizadora 4. Então, vai ficar essa ordem, 3, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 2. Então, regressou a Portugal em 1519, quem foi? Expedição guarda-costa 3. Deu nome ao Cabo de Santo Agostinho, primeira expedição exploradora 1. Tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos 2, segunda expedição exploradora. Trouxe colonos, instrumentos agrícolas, plantas e sementes, expedição colonizadores que vieram morar. Batizou o Brasil de terra de Santa Cruz, primeira expedição exploradora 1. Atacou os corsários franceses em terra, o 4, expedição colonizadora. Organizou a primeira entrada no interior do Brasil, 2, segunda expedição exploradora. Aprisionou navios franceses, o 3, que era patrulhar o litoral, expedição dos guarda-costas. Verificou que o Brasil não era uma ilha, a primeira expedição, que foi, deram o nome de Ilha de Vera Cruz, de Santa Cruz, né? Então, primeira expedição exploradora, 1. Chegou ao Brasil na Ilha de São João, 2, segunda expedição exploradora. Então, confira direitinho. Vamos à nossa próxima página, sexta questão. Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora. Por que o governo português mudou de atitude em relação à colonização do Brasil? Por quê, gente? Até 1530 ele não colonizou, porque ele estava interessado com o comércio das Índias, né? Então, porque o comércio português entrou em decadência nas Índias, e nessa época a Espanha já havia descoberto ouro em suas colônias americanas. Então, o comércio das Índias fracassou, então ele tinha que procurar um outro comércio que lhe desse lucros. Então, corrija. 7. Organize as sílabas e descubra o que Martim Afonso de Souza trouxe em sua expedição, que foi, primeiro, instrumentos agrícolas para poder trabalhar, trouxe colonos, pessoas, trouxe plantas para ele poder plantar, né? Trouxe sementes também para poder plantar e se multiplicar, ter o que comer, e trouxe também os animais domésticos. Então, confira. 8. A segunda expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho, tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos e chegou ao Brasil na Ilha de São João, que mais tarde ficou chamada de Fernando de Noronha. Pesquise sobre a ilha de Fernando de Noronha e registre abaixo o que mais lhe chamou a atenção. Da mesma forma, pesquisa lá e coloca. Essa 8ª questão a tia colocou aqui na imagem a seguir. 9. Leia e marque um X a resposta correta sobre o período pré-colonial. Período antes do Brasil ser colônia, período de 1500 a 1530. Então, anos em que os indígenas dominaram todo o território brasileiro, correto? Foram os 30 anos após a chegada dos portugueses, quando Portugal colocou o Brasil em segundo plano em sua política, correto? Então, você assinala a primeira e segunda. A 8ª questão, nós temos ela aqui, né? Sobre Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico situado a cerca de 350 quilômetros ao largo da costa nordeste do Brasil. Tem o nome da sua maior ilha, um parque marinho, né? E santuário ecológico protegido por uma ilha costeira, por uma linha costeira cortada recortada e vários ecossistemas. É reconhecida pelas suas praias pouco urbanizadas, as praias, viu? E por atividades como mergulho. As tartarugas marinhas, as raias, os golfinhos nadam nas águas quentes e cristalinas. E aí abaixo você pode estar visualizando a imagem, né, de Fernando de Noronha, que é uma ilha, fica aqui na nossa região Nordeste. Então, 8ª questão, você pode estar aí copiando, viu, gente? Se você não fez principalmente essas 3 últimas linhas aí, observem. Nossa última página, né, 10ª questão. Complete as frases e em seguida localize no diagrama a palavra que você usou. A. As expedições exploradoras tinham a finalidade de conhecer melhor a terra descoberta, denominando uma série de acidentes geográficos. B. Américo Vespúcio viajou rumo ao sul e fundou uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Confira. C. As expedições guarda-costas tinham por fim combater o contrabando do pau-brasil pelos franceses. Ok. D. A expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza objetivava explorar o litoral até o Rio da Prata. Correto. Então, aí abaixo você vai procurar as palavras na horizontal. Nesse sentido, nós vamos ter exploradoras, vamos ter forte, vamos ter colonizadoras, litoral e guarda-costas.
Na vertical, as palavras em pé, nós vamos ter feitoria, geográficos e pau-brasil. Então, corrija que nós finalizamos as nossas correções dessas páginas.